Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não se esqueça que o Senhor está conosco todos os dias, dando força e ajudando. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A presença de Deus nas nossas vidas, ela faz total diferença, principalmente dentro dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então nós temos uma tendência a agir de uma forma que não é natural nossa, porque dentro da nossa cabeça nós sempre vamos tentar privilegiar os nossos interesses. Mas quando eu começo a amar Deus sobre todas as coisas, sobre todos os meus interesses, eu acabo despertando em mim um sentimento totalmente diferente. Eu acredito que todas as pessoas já devam ter experimentado o sentimento de tristeza, de frustração, de angústia, de ansiedade, de decepção. E também acredito que esse sentimento, ele muitas vezes passa quando nós perdoamos alguém, porque às vezes é alguém que nos fez isso, alguém que disse alguma coisa que nós não merecíamos ouvir e depois de um tempo ela vem e pede desculpa, ou alguém que sempre esteve na nossa vida e depois ele simplesmente não quis mais estar. Então, para cada coisa existe um momento e existe um tempo. Porém, acima de todas essas coisas, quando nós vivemos a nossa vida com um propósito maior, colocando Deus em primeiro lugar, e por Ele estar em primeiro lugar, e essa presença produzir em nós a capacidade de amar, é que nós amamos as pessoas que estão perto. E o problema muitas vezes é que nós queremos inverter isso. Nós queremos amar quem está perto, mas não temos o amor de Deus na nossa vida. E isso sempre acontece de forma desastrosa. Agora, se a gente for lá em Mateus 28, versículo 20, a palavra do Senhor ela diz assim: e lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Olha que promessa que o Senhor faz, que todos os dias Ele vai estar conosco até o fim. Quantas pessoas não nos abandonam no meio do caminho? Quantas vezes nós não abandonamos os outros? Porque simplesmente quando deixa de ser interessante, quando eu às vezes vou me perguntar, nossa, o que os outros vão pensar de mim? E aí eu acabo cometendo coisas e fazendo coisas. Eu não estou tirando nenhum do teu direito disso. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, nem estar com ninguém, nem fazer nada. Você é livre para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. É que cada atitude ela tem uma consequência. Na palavra diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Agora vem a questão principal. Quando Jesus ele disse essas palavras, ele disse a quem? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Será que essa promessa de Deus se estende também a todos aqueles que não acreditam em Deus? A todos aqueles que não processam a mesma fé? Ou ele disse isso aos discípulos dele? Então, às vezes, nós temos que nos colocar em uma posição um pouquinho diferente da que nós acostumamos. A igreja ela tem uma tendência de colocar você como uma pessoa que precisa ficar sentada num banco ouvindo, só. Esse é o teu papel. Para alguns tantos que às vezes sentem um chamado ou querem um pouco mais de Deus, essa igreja ela atribui a essas pessoas algumas tarefas pequenas. Porém, a glória, né, o comando da coisa ali é sobre poucos, né? Então você vai ter ali alguns líderes, né, alguns bispos, vai ter padre, pastor, aquela diácono e vai subindo a escala ali. Então se criou uma hierarquia. E aí se tiver algum problema maior, a fonte vai ser esse maior de todos, tá bom? Eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum. Eu só fico me perguntando aonde fica o mover do Espírito Santo.
E eu só fico me perguntando também, se Judas fosse esse pastor ou esse bispo maior, como seria o comportamento dele perante? Uma coisa que Jesus ele deixa muito bem clara é que todos nós somos falhos. Todos nós. E não é uma posição de autoridade que dá destaque. A gente viu diversos reis de Israel cometendo diversas barbaridades. Então não tem como a gente simplesmente atribuir a responsabilidade a um homem. Mas nós podemos sim crer que essa presença ela vai estar conosco quando nós começarmos a obedecer a palavra de Deus, quando nós começarmos a testemunhar sobre o que Deus ele tem feito sobre as nossas vidas. Então Jesus ele não é simplesmente algo que eu rotulo sobre evangélico, católico, adventista, isso, aquilo, dízimo, jejum, não. Cristo ele é muito mais. Cristo nós não podemos olhar ele como um produto, porque ele não é um produto. O Senhor, ele é o meu pastor. O Senhor, ele é o meu guia. O Senhor, ele me chama de amigo. Ele conhece a quantidade de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Ele trocaria reinos por mim. O Senhor, ele é aquele que, através do batismo, ele me ressuscitou. Porque quando nós vivemos longe de Deus, nós estamos mortos. E aqui vem uma questão muito importante sobre o batismo. Qual é o batismo que vale? Jesus ele foi batizado nas águas, batizado por João Batista. E João não queria, a princípio, fazer isso com Jesus. Aliás, diversas pessoas às vezes se recusavam a tratar Jesus como igual. A gente olha isso naquela passagem do lava-pés, que Pedro não queria que ele lavasse os pés dele. Então a gente vai notando que sempre existe uma restrição de trazer Jesus de uma forma que ele pudesse sim receber, entre aspas, alguma coisa de nós. Ele se completa conosco. E aí vem a questão toda. Vamos lá. Mateus 28, versículo 18 e 20. Aqui está a passagem completa. Eu peguei só o final quando eu disse: lembre-se disso, eu estou com vocês todos os tempos. E aqui está o contexto. Jesus ele tinha ressuscitado, algumas pessoas tinham encontrado ele, os guardas simplesmente começaram a inventar mentiras que eles não tinham ressuscitado. Ele disse: olha, eu estou indo para Galiléia, eu vou na frente, vocês vão depois. E as mulheres que o encontraram voltaram para contar: olha, nós estamos com medo, mas estamos muito felizes porque aconteceu tudo isso no meio do caminho. E alguns deles duvidaram, né? E Jesus ele responde dessa forma. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E aí vem a passagem. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uma coisa que ficou clara: após a ressurreição, Deus ele deu todo o poder no céu e na terra para Jesus Cristo. A palavra nos diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E é a Ele que nós devemos pedir qualquer coisa. Por quê? Porque é Ele quem está conosco e é a Ele que Deus deu o quê? Todo o poder e toda a força. E nós não precisamos de intercessores. Pode ir direto ao Filho, que Ele vai te receber. E aqui vem o ponto. A igreja tem um costume de batizar as crianças sem que elas tenham consciência do que está acontecendo. Eu não vejo aquilo como um batismo igual de João Batista, o batismo que Jesus recebeu. Eu vejo aquilo como uma consagração. Por que eu estou falando isso? Olha o que Deus fala. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Tá. Primeiro eu tenho que fazer que eles sejam os seguidores de Jesus. Quem segue Jesus faz o que Jesus faz. Quem segue Jesus pratica o que Jesus ensina.
Bom, interessante. E aí olha o que ele fala, batizando esses seguidores. Opa, então para mim ser batizado, eu tenho que ser seguidor, eu tenho que conhecer, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter consciência. E aí, como que é o batismo? O batismo é só isso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha o que está escrito, ensinando-os a obedecer tudo o que tem ordenado. Então o batismo é justamente uma confirmação de que nós temos uma ressurreição no Espírito para poder obedecer tudo aquilo que Jesus tem ensinado. E essas pessoas, foi que Jesus disse, e lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Existe uma diferença. Existe aquilo que você quer e existe o que está na palavra. Existe aquilo que você acha e o que Jesus ensina. Se o que você acha serve, por que Jesus deixou escrito isso? Por que ele deixou uma orientação escrita? Por que ele veio simplesmente e disse algo e falou, olha, as coisas precisam ser desse jeito? E aí a igreja, ela vem surrupiando umas partes do evangelho e tomando para si. Antigamente, para perdoar pecado, tinha indulgência. Você sabe o que é uma indulgência? Eu pagar. Já não é Jesus que perdoa pecado, é o dinheiro, é mamon, né? É o bezerro de ouro. Cara, então a gente começa olhando ao longo da história, o tempo inteiro ela se deturpou. Você sabe por quê? Porque você ficou sentado num banco. O nosso papel é qual? Segundo o que eu entendi a Jesus, é anunciar as boas novas do reino de Deus a todos os povos, até que nós sejamos seguidores de Jesus. Por quê? Porque nós tentamos converter pessoas ao evangelho do amor, ao evangelho da paz, ao evangelho de Cristo, para que essas pessoas se arrependam e essas pessoas comecem a fazer as mesmas coisas que nós, mas não do nosso jeito, mas com a maturidade que Deus nos dá e com a presença de Jesus, porque a partir desse instante nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Então, nós temos que olhar com muito cuidado as Sagradas Escrituras e encontrar o nosso lugar ali. E encontrar quais vidas nós vamos alcançar. Porque da mesma forma que alguém alcançou a minha vida, você vai alcançar a vida de alguém. E não é sentado muitas vezes num banco de uma igreja, ouvindo e voltando para tua casa e achando que a tua vida é a tua família. Essa vida desse jeito ela é muito pequena. E não é à toa que tem tanta separação, tanto divórcio, tanta desunião, tanta briga, tanta violência, tanto tudo. Por quê? Porque você gasta uma energia inteira dentro de um lugar onde Deus não está, sem sabedoria, sem nada. E aí a gente fica problematizando as coisas e romantizando outras coisas. Achando que, nossa, essa seria, nossa, porque se fizesse, não, porque se tivesse, não. Cara, uma pessoa que ela tem problema, não é o lugar que ela está, ela vai continuar tendo problema porque ela é o problema. Enquanto Deus ele vem e nos dá uma competência muito maior que nós, para que nós possamos fazer coisas que antes nós não poderíamos, com eles essas coisas se tornam possíveis. Por quê? Porque ele tem poder. Qualquer poder não, todo o poder. Então nós devemos anunciar isso a todas as pessoas. Deus não te deu um conjunto de amigos? Começa por eles. Ah, mas eu vou chegar e vou impor, vou falar. Não, porque Deus não... Não, você não tem que falar nada. Quando essas pessoas elas notam a mudança na nossa vida, elas percebem que tem alguma coisa diferente e muitas vezes vão te dar a oportunidade de testemunhar. Porque o nosso testemunho ele é muito mais importante do que eu ficar anunciando o evangelho aos quatro ventos. Por quê? Lembra quando o Senhor ele faz a parábola das sementes que caem pelo meio do caminho, como se fossem a palavra de Deus? Que alguns caem no espinho, umas caem em terra boa e produz, outras caem no meio das pedras e cada uma cai em um lugar. E é justamente isso, não adianta a gente só simplesmente jogar a semente, mas tem que achar a terra boa. E o nosso testemunho e a nossa vida é a terra boa. Então essa palavra ela tem que cair no meu coração, ela tem que cair nos meus pensamentos. Eu tenho que começar a entender as coisas. Que aqueles que não estão com Deus, eles vão tentar tirar Deus de perto de mim.
E isso aconteceu ao longo de toda a história. Se você pegar a Bíblia inteira, sempre que nós juntávamos duas pessoas que acreditavam em coisas diferentes, uma para poder agradar a outra, acabava fazendo o que o outro fazia. Enquanto o Senhor, Ele muitas vezes nos respeita, né? Em termos de vontade, o diabo ele não tem pudor, não. Ele não tem dó, não tem nada. E às vezes a gente fica com dúvidas. E Jesus, quando Ele usou essa passagem, era justamente para falar olha, aqueles que têm dúvida, eu não vou estar junto, eu estou junto com esse, que fazem pessoas os meus seguidores, pessoas que dedicam as suas vidas a sair um pouco delas. Às vezes você olha o áudio, eu sei que quem já ouviu uma vez e costuma ouvir, não acha o menor problema por causa do tempo que ele dura, porque eu acho que 20 minutos para Deus é muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Então esses 20 minutos é como se nós estivéssemos dividindo as nossas experiências para que durante o resto do dia nós pudéssemos sim fazer coisa diferente na vida de outras pessoas. E olha, como Deus ele transformou a tua vida, né? Como as coisas já têm mudado dentro do teu coração. Se não mudar, elas vão mudar se você continuar persistindo. Então, Ele está te dando coisas que você nunca teve. E você imagina que aí vem o ponto, não por vaidade, tá? Não para falar, não, tá? Então cuidado sempre na razão que nós fazemos as coisas. Mas imagina que outras pessoas pudessem sentir isso através das tuas palavras, através de você, porque você permitiu que Cristo utilizasse a tua vida, a tua boca, muitas vezes os teus recursos, para que outras vidas pudessem ser alcançadas. E através dessa vida, outras vidas pudessem ser alcançadas. E assim a gente vai indo, né? Ninguém aqui é doutor, é letrado, é estudado. Não, a gente é da escola do Espírito Santo. Aquela que o Senhor, que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, utiliza de nós, meros servos, meros mortais, né? Para que a vida de outros também possam ser usadas. E assim a gente vai seguindo essa corrente, tá? E a gente vai fazendo o possível e o impossível graças a Deus. Então uma coisa que nós nunca podemos esquecer é do Senhor todos os dias de nossa vida. Nós devemos orar todos os dias, a todos os instantes, sempre que o seu sentimento ele mudar, né? Devemos ler a palavra de Deus, uma coisa que incansavelmente todos os dias eu falo, tentando despertar o interesse, porque a gente nem começa e já começa a dar desculpa, né? Então é importante que você crie o hábito diário de ler a palavra de Deus. E aí você vai começar a conseguir atribuir o mover de Deus na tua vida. E os momentos que Ele está dando força e está te ajudando. Por quê? Porque está todo mundo atrapalhando e está todo mundo contra. Na maior parte do tempo, a gente está levando bola nas costas. Na maior parte do tempo, as coisas vão estar sempre tudo contra. Da mesma forma que foi na vida de Jesus, vai ser na nossa vida. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque Deus tem poder. Porque Deus ele tem um Espírito que nos dá sabedoria. Ele nos dá entendimento. Ele antecipa as coisas para que nós estejamos preparados. Nós estamos munidos. Nós vestimos a armadura do cristão. Então assim, indiferente do que aconteça, eu não preciso ser como eles. Eu não preciso gritar, eu não preciso xingar, eu não preciso fazer nada. Eu sei que por alguns momentos, às vezes, a gente se sente cansado, né? Por quê? Porque é sempre as mesmas coisas acontecendo e as consequências e o prejuízo sempre fica para nós. Mas eu creio em algo maior, que cada vez que Deus me permite, né, viver algo que muitas vezes é injusto, Ele me capacita a algo ainda maior. E nós vamos continuar perseverando e seguindo em diante, buscando sempre essa presença maravilhosa, né? Buscando sempre esse Espírito consolador, buscando sempre agradecer, né? Porque não faz falta ser grato, principalmente quando nós temos tudo aquilo que é necessário e existem muitas pessoas que não têm. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa habitar o seu corpo, que você possa entender realmente
com quem está todo o poder, a quem você deve seguir, a quem você deve adorar e quem tem que estar acima de tudo na sua vida. Porque nós podemos perder tudo, só não podemos perder a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.